Bom dia, turminha. Eu sou o Gabriel Alves Souza, acho que todo mundo me conhece. Vou apresentar aqui o trabalho sobre máquinas com ligação em paralelo. Vocês devem estar achando estranho o enquadramento, porque você não tem nada para ver aqui em cima, não tem nada de errado. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o princípio de funcionamento, mas eu vou explicar também sobre como funciona o motor CC, porque já funciona como uma introdução para vocês. Essa é a estrutura mais simples do motor CC, eu vou explicar parte a parte. Ela é formada por dois ímãs, um virado com o polo norte para dentro e outro com o polo sul. É como se aqui tivesse um polo sul e aqui tivesse um polo norte. Aqui vai correr, né, como vocês lembram do eletromagnetismo, vai correr daqui para cá. Também é formado por essa ferramenta aqui que é chamada de armadura, um círculo de cobre, nada mais nada menos. Ela é acoplada nisso aqui que gira, ela é girável. Também é ligada em uma bateria que vai fornecer energia para esse sistema. Vamos lá. A energia vai sair do polo norte aqui da nossa pilha, vai entrar aqui na nossa armadura, vai percorrer esse círculo aqui e vai entrar no polo sul da minha pilha. Não sei se vocês lembram, mas tem um efeito eletromagnético que quando a corrente está vindo para cá, para nossa direção aqui da tela, ela vai receber uma força que vai empurrar ela para cima, ou a nossa armadura no caso, e quando ela está indo, ela vai receber uma força que vai empurrar ela para baixo. Isso vai fazer ela girar. É isso que faz ela girar. Quando ela estiver aqui em cima, vocês podem parar para pensar: quando estiver aqui em cima não vai mais girar, mas meio que com o embalo que ela vem, ela consegue ir mais um pouquinho e aí troca. Eu não falei da troca ainda, né? Quando ela vem para esse lado, quando a nossa armadura gira, dá uma volta de 180, ela troca de polo. Essa parte que era negativa passa a ser positiva, porque, como vocês podem ver, tem uma divisória aqui e ela é conectada por isso aqui. Ela vai passar a receber elétrons do lado positivo. E o outro vai passar a ser o negativo. Então, meio que eles vão inverter. Esse que está subindo vai passar a ser puxado para baixo. E esse que está sendo puxado para baixo vai passar a ser puxado para cima. E isso vai fazer ele continuar girando. Quando ele está aqui em cima, o que acontece que faz ele girar é que ele já vem com um pouco de velocidade. Então, ele consegue ir mais um pouquinho, entende? E aí, por isso que tem alguns motores que ficam sabe? E isso acontece por causa desse efeito. O torque aqui em cima é muito baixo. Quando ele está na vertical, ele não tem muita força. E é para isso que eles fazem isso aqui, que é criar várias armaduras com vários filamentos aqui, olha, de cobre, para quando um tiver aqui, que ele não tiver mais força, tem outro que está conectado que está sendo puxado para baixo. E assim a mesma coisa quando ele estiver aqui em cima, tem outro e tem outro, e ele sempre fica mais fluido, não fica. E o que também acontece na maioria dos motores é que o ímã é trocado por um eletroímã, que vai ser sustentado por uma bateria. Então a gente vai ter duas fontes, né? Uma para alimentar o eletroímã e uma para alimentar a nossa armadura. O que a gente vai adentrando mais no nosso assunto, o que a gente vai estudar aqui vai ser substituir essa fonte que alimenta o eletroímã por uma fonte só, que vai alimentar tanto a armadura quanto o eletroímã. E o que a gente vai fazer é a ligação em paralelo, também conhecido como shunting. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, ó, isso aqui seria meio que o fio positivo saindo da tomada. Imagina que ele segue aqui. E aí sai um filamento para alimentar essa parte do motor e outro para alimentar essa parte do motor. Aí dá a mesma coisa no lado negativo. Uma para receber energia desse lado, dessa parte do motor, e outra para receber energia dessa parte do motor. Aqui não dá para ver muito bem que ele está em paralelo, mas ele está em paralelo. Quando vocês verem um circuito, vocês vão ver direitinho. Eu tive um pouco de dificuldade para visualizar que ele estava em paralelo. E dependendo da forma como você ligar isso aqui, vai ficar totalmente diferente a força, a velocidade do motor. Vocês vão ver mais isso na parte dos gráficos e na parte do circuito, que vai mudar totalmente as características do motor CC de um para o outro, dependendo da forma como ele é ligado.
Agora eu vou passar a palavra para o Leandro, que vai falar mais sobre os circuitos, de como funciona isso aqui, por que que muda, dependendo da forma como ele é ligado. Bom dia, turma. Aqui é o aluno Leandro. Eu vou dar continuidade falando sobre a parte referente aos circuitos equivalentes de máquina CC. Nela, eu vou falar sobre o motor CC. No slide, nós podemos ver o circuito equivalente referente ao mesmo e suas devidas combinações, vamos dizer assim. Mais embaixo está o nosso principal foco, que seria os cálculos. Nele está 3 cálculos, sendo que o segundo é referente à tensão nos terminais, que ela é referente à tensão na fonte, mais a corrente de armadura, vezes a resistência de armadura. Beleza. No próximo. No próximo, nós temos a corrente de linha. Essa corrente de linha é a corrente do que sai de um terminal, vamos dizer assim, do terminal positivo, no caso, como é mostrado na imagem. Mais a corrente F, que é a corrente da derivação. Essas são duas das principais, sendo que a outra seria a, a corrente da derivação, para calcular a corrente da derivação. Nós calculamos através da tensão normal. Ela é uma associação que nós fazemos normalmente. Nós já aprendemos a fazer esse cálculo muitas vezes. Corrente vai ser igual a tensão sobre resistência. É o básico. No caso, vai ser a tensão dos terminais vai ser dividido pela resistência da combinação deles, no caso, de acordo com como é denominado pela imagem. Outra característica principal é em relação ao a uma característica, não, uma curiosidade. A curiosidade é por que os motores eles têm um nível de corrente tão alto inicial de partida? Por quê? Porque a sua tensão induzida é muito baixa, como nós podemos ver no cálculo da corrente. Pois quando ele é muito baixo, sobra na parte do cálculo de cima, sobra só a tensão de entrada. Então, a tensão de entrada vai ser exatamente dividida pela resistência, ou seja, vai ser o ponto de pico ali, referente ao cálculo. Mas já quando a tensão induzida aumenta, esse ponto de pico vai diminuir, levando a corrente em valores mais baixos. É basicamente isso que tem para falar sobre motores CC. Eu agradeço pela atenção e essa foi a minha apresentação. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou o aluno Anderton Rodrigues e vou dar continuidade falando sobre o gráfico de torque versus velocidade. Em muitas aplicações, motores CC são utilizados para acionar cargas mecânicas em situações que demandam algumas características. Algumas aplicações requerem que a velocidade se mantenha constante, à medida que a carga, no caso o torque mecânico, varie. Algumas aplicações, no entretanto, requerem variação de velocidade em uma ampla faixa de valores. Com isso, dependendo da aplicação, deve-se conhecer a relação entre torque e velocidade da máquina e determinar a forma de controle mais adequada para a sua situação. É importante lembrar que para que a velocidade do motor varie linearmente com o torque, os demais termos desta expressão devem ser constantes quando a carga mudar. Assumimos que a tensão terminal fornecida pela fonte de tensão CC é constante. Caso contrário, a mudança de tensão afetará a forma da curva de torque versus velocidade. Outro efeito interno do motor, que também afeta a forma da curva de torque e velocidade,
é a reação da armadura. Se o motor experimentar a reação de armadura, conforme a carga aumenta, o efeito de fluxo enfraquecido irá reduzir o fluxo. Caso alguém não se lembre o que é o efeito de armadura, podemos explicar esse fenômeno conhecido como reação, que é causada pela distorção do fluxo principal, produzida nos polos da máquina, pelo fluxo produzido pela corrente de carga, que circula pela armadura, o rotor da máquina. Como essa equação aqui mostra, para qualquer carga, o efeito de uma redução de fluxo é o aumento da velocidade do motor, em relação à velocidade na qual o motor giraria se não houvesse a reação de armadura. A característica de torque versus velocidade de um motor CC em derivação com a reação de armadura está mostrada nessa figura aqui. Naturalmente, se o motor tiver enrolamento de compensação, não haverá problema de enfraquecimento no fluxo principal da máquina, o qual será constante. Se houver um enrolamento de compensação no motor de corrente contínua de derivação, seu fluxo é constante, independente da carga. E se a velocidade do motor e a corrente de armadura de qualquer valor de carga forem conhecidas, sua velocidade pode ser calculada para qualquer outro valor de carga, conforme mostrado abaixo, contanto que você saiba ou possa determinar a corrente de armadura da carga. Finalmente, deve ressaltar que quando você for selecionar o motor de corrente contínua, você pode ter que considerar outras condições além dos próprios cálculos, no caso, as ambientais, ou requisito de aplicação quando da utilização do produto. A temperatura de operação deve ser considerada quando se utiliza algum equipamento eletrônico sensível, ou quando o ambiente não está a temperatura de 40 graus, ou ainda quando o ambiente for sensível à dissipação de calor do motor. Mecanismos de refrigeração adicionais podem ser instalados para neutralizar o aquecimento excessivo do motor ou do ambiente circundante. A proteção contra a corrosão deve ser considerada em ambientes onde o motor está exposto à radiação, poeira ou substâncias perigosas que possam degradar o motor. O invólucro e os materiais apropriados do motor podem ser selecionados para assegurar a proteção contra a contaminação. A proteção da água deve ser considerada quando o motor for operar exposto a essa substância. Os níveis de proteção vão desde a proteção contra gotejamento vertical mínimo até a submersão total sob pressão. Olhando na fórmula que foi desenvolvida, podemos definir que o controle de velocidade pode ser definido de três maneiras: pela tensão, pela corrente de campo e pela resistência da armadura. Aqui ao lado temos um gráfico que representa bem esses valores. Vemos que ele tem duas variações. Vamos entender o que aconteceu. Na esquerda temos o torque e embaixo, no caso aqui, temos a velocidade. Vemos que o torque está variando linearmente aqui embaixo, no caso o sem o RA. O que seria o RA? A reação de armadura. Ele estava variando linearmente quando não tem esse efeito de RA ou quando tem alguma compensação. Já se tem esse efeito de reação de armadura, acaba tendo uma variação bem menor. E é isso exatamente o que a gente queria. Agora, se fosse o motor CC em série, acabaria tendo uma variação muito grande. E que é exatamente o que a gente não deseja. Então, por isso esse modelo de motor CC em paralelo é muito mais recomendado para essa situação. Agora eu vou passar a palavra para o Kevin, que vai aprofundar ainda mais esses conhecimentos, com cálculos colocando a mão na massa. Bom dia, pessoal. Eu vou continuar a apresentação com uma questão sobre o tema. Primeiro vamos ler o enunciado. Um gerador CC está conectado a uma rede de 200 volts e fornecendo 30 kW. Qual é a potência mecânica da turbina para acionar este gerador de 1000 RPM, com perda de rotação de 2 kW? Aqui ele dá alguns dados, que é a resistência da armadura, 0,1 ohms, e a resistência no enrolamento shunt, que é 22 ohms. Para calcular essa potência mecânica da turbina que ele pede, a gente primeiro começa desenhando o circuito desse gerador. Normalmente os circuitos de geradores são bem padronizados. O circuito ele é nesse formato. Aqui a gente pode ver o enrolamento shunt e aqui a armadura. E aqui a turbina. Para poder chegar na potência mecânica da turbina, a gente vai ter que primeiro encontrar todos os valores aqui antes de chegar até a potência da turbina. Aí o primeiro valor vai ser a corrente T. Agora, para calcular a corrente T, a gente usa essa expressão. Corrente T é igual a potência T dividido pela tensão T. Potência T, 30 kW, e tensão T, 220 volts. Dividindo, a gente chega no valor de 136,36 A. Agora, o próximo valor vai ser a corrente no enrolamento shunt. Calcular essa corrente, a gente vai usar essa expressão aqui.
corrente no enrolamento shunt é igual a tensão T dividido pela resistência no enrolamento shunt. A tensão ele já dá, que é 220 volts, e a resistência também, 22 ohms. E, dividindo, a gente vai chegar no valor de 10 amperes. Agora, o próximo valor vai ser a corrente na armadura. Você pode notar que aqui ela se divide, a corrente T e a corrente no enrolamento shunt. Então, para calcular a corrente na armadura, a gente vai somar essas duas correntes. Corrente na armadura é igual a corrente T mais corrente no enrolamento shunt. 636,36 mais 10, que foi o valor que a gente acabou de obter. E a gente vai chegar no valor de 146,36 A. Agora, o próximo valor a se calcular vai ser a tensão induzida. Calcular a tensão induzida, a gente usa essa expressão, que a tensão induzida é igual a tensão T mais resistência na armadura vezes corrente na armadura. Tensão T, 220, mais resistência na armadura, 0,1, vezes corrente na armadura, 146,36. Fazendo toda a expressão, a gente chega no valor de 234,636 volts. Agora, a gente vai poder calcular a potência eletromagnética. Calcular a potência eletromagnética, a expressão é a tensão induzida vezes a corrente na armadura. A tensão induzida a gente acabou de obter, e a corrente na armadura também, que é 234,636 vezes 146,36. A gente vai chegar no 34.341,32 volts. Esse valor é a potência que está chegando na turbina. Só que no fluxo de potência até chegar na turbina, ela possui algumas perdas. E essas perdas estão representadas aqui no fluxo de potência. Aqui é a potência eletromagnética, a potência motriz é a mesma da potência da turbina, e aqui são as perdas. Aqui é a perda de rotação, e aqui são as perdas que acontecem no enrolamento. A perda de rotação, ele já deu para a gente, que é 2 kW, e a potência eletromagnética a gente acabou de achar aqui. O que sobra vai ser a potência da turbina. Então, para calcular a potência da turbina, a gente vai somar a potência eletromagnética e a perda de rotação. Aqui a gente coloca a igualdade da potência motriz, que é igual à potência da turbina, e que é igual o cálculo, que vai ser a perda de rotação mais a potência eletromagnética. 2.000 mais 34.341,32. E a gente vai chegar no valor de 36.341,32 watts. Essa é a potência que chega na turbina. Eu vou disponibilizar também o link do vídeo da resolução dessa questão, para caso ainda tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida. Continuando a apresentação agora com a conclusão. Depois do término de todas as apresentações anteriores, o que a gente pode concluir sobre o trabalho é que o desenvolvimento das máquinas elétricas, não somente das de corrente contínua, mas também as de corrente alternada, elas foram de extrema importância para a sociedade moderna, tendo diversas aplicações como nas áreas automobilísticas, como carros elétricos, Moto E, Fórmula E, que são subdivisões de corrida que utilizam motores elétricos para competir, como também na utilização de eletrodomésticos, os ventiladores, máquinas de lavar roupa, e também nas esteiras de shopping e elevadores. A utilização desses motores elétricos está presente até mesmo nas atividades mais banais possíveis, como enroscar um parafuso, que algumas pessoas hoje utilizam parafusadeiras, principalmente em montagens de longo prazo. Dito isso, tentem imaginar agora como seria um mundo sem a existência de motores elétricos. Tentem imaginar a dificuldade que a gente teria para realizar inúmeras tarefas, as consequências ambientais que isso traria. Com essa reflexão, eu termino a nossa apresentação. Muito obrigado e bom dia.